Então, sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento Consultório Sustentável. A ideia é que hoje vocês consigam pensar junto comigo como podemos estruturar um modelo de negócio para viver de clinicar, conseguindo ter mais clareza sobre os nossos objetivos profissionais, como queremos seguir crescendo na nossa prática clínica, mesmo depois que a gente consegue o tão desejado marco da agenda cheia. A gente sabe que é um ponto muito importante conseguir desenvolver o nosso percurso na clínica e alcançar a desejável agenda cheia. Eu digo que isso é assim um desejo universal de quem inicia na prática clínica, mas chega um momento que essa agenda ela tem um limite, concordam? E quando esse limite ele é estabelecido, a gente precisa pensar de forma mais inovadora o que vamos seguir fazendo para que a gente consiga continuar crescendo. Quem aqui já está vivendo esse momento? Quem aqui já sente que já atingiu o seu limite, a capacidade máxima de atendimento no 1 a 1, que já consegue ter os horários que gostaria preenchidos e sente a necessidade de repensar esse modelo para conseguir desenvolver outros projetos e continuar crescendo sem abrir mão da sua prática clínica? Alguém aqui está sentindo essa necessidade? Coloca aqui no chat para a gente ir pensando isso juntos. Claro que se você ainda não chegou nesse momento, você também vai aproveitar muito do nosso encontro, porque tudo que vai ser pensado e apresentado aqui, considerando a possibilidade de desenvolver outros projetos para além da clínica, de fazer a diversificação da sua atuação profissional acontecer para além do atendimento individual, esse modelo, ele também pode ser implementado na sua carreira, mesmo que você ainda não tenha uma agenda cheia. Inclusive, eu recomendo que você comece a pensar e a estruturar esse desenvolvimento antes de você se sentir no limite, sabe? Quando muitos profissionais têm a sensação de que não aguentam mais, que estão exaustos, sobrecarregados e que realmente já precisam pensar de uma forma bem urgente, porque senão ele vai ter que parar por uma condição de não conseguir mais dar conta. Alguém aqui já vivenciou essa sensação de exaustão, de sobrecarga, de sentir que está atendendo além da sua capacidade, sem respeitar os seus limites, tendo que sempre dar conta de receber mais, porque você está sempre no modelo de atendimento 1 a 1? Thaís já vem pensando sobre isso, Tainá, que bom. Realmente, esse momento, ele é um momento que é necessário você começar a repensar. Mas se você ainda não está nesse momento, você já pode começar a estruturar esse modelo e seguir construindo, tendo bem mais clareza sobre os seus objetivos, sem precisar chegar na sensação de exaustão para depois ter que repensar. Muitas vezes a gente pensa que a gente precisa chegar no limite para buscar uma mudança. Mas essa mudança, ela pode ser pensada sem que você tenha uma condição de não aguento mais sendo estabelecida para que você comece a repensar. Isso pode ser pensado por você querer de fato, viver outros objetivos profissionais, conseguir desenvolver um modelo de carreira tendo mais qualidade para seguir crescendo. Então, esse é muito o objetivo do nosso encontro hoje, apresentar para vocês como esse modelo ele é possível. Inclusive, eu tenho esse modelo estruturado na minha própria carreira, por isso que eu entendo que a gente pode estar vivendo essa troca, porque já é algo que eu vivencio, e eu percebo que muitos profissionais têm dificuldade de desenvolver esse modelo sozinhos, porque são muitas etapas diferentes que precisam ser implementadas, e muitas vezes, quando você está sozinho ou sozinha, você só visualiza o modelo convencional, o modelo que
que sempre te ensinaram, que sempre estiveram passando para você como o único modelo possível para viver de clinicar. Mas a gente precisa também pensar no que queremos e como podemos desenvolver esse modelo com mais qualidade. Então, sejam muito bem-vindas à experiência do nosso treinamento para ter um consultório sustentável, porque eu entendo que a sobrecarga ela não é sustentável, por mais que ela possa gerar bons rendimentos financeiros, mas não é sustentável você ficar por tanto tempo se sentindo exausta e sobrecarregada e sem conseguir, de fato, sentir que tem como alçar novos voos, desenvolver novos projetos, que muitas vezes, quando esse crescimento acaba ficando estagnado, você também começa a ter um interesse menor pela sua atuação profissional. E isso vai impactando diretamente na qualidade também da sua relação com o trabalho. Por isso que esse tema ele é um tema que não só gera desenvolvimento profissional, mas ele também atravessa o cuidar da saúde mental, para que a gente também pense na nossa condição enquanto profissional que cuida do outro, que também precisa ter esse olhar de cuidar da própria jornada como uma forma de também preservar a sua própria saúde, como uma garantia de que você vai estar em boas condições para cuidar do outro também. Então, esse modelo de consultório sustentável, ele vai te permitir ter um crescimento mais organizado e com mais estabilidade. Isso é algo que vocês desejam? Como que vocês estão na prática clínica de vocês hoje? Vocês sentem essa organização no consultório de vocês? Ou vocês sentem que está mais em desordem, mais funcionando no automático, ou sem ter processos tão definidos dentro da programação de como cada momento da estruturação do seu consultório acontece? Outro ponto, a estabilidade. Hoje, você sente que a sua prática clínica é estável? Ela te permite se sentir segura ou seguro para viver qualquer decisão na sua vida pessoal ou profissional, porque você consegue visualizar essa estabilidade? Como vocês estão em relação a esses dois pilares, organização e estabilidade? Vocês estão sentindo que está presente na prática clínica de vocês, essa organização e essa estabilidade? Coloque aqui, só para a gente ir entendendo como vocês estão em relação ao que vai ser apresentado aqui para vocês. É muito importante a gente ter essa troca para que eu vá entendendo quais são as necessidades de vocês nesse momento também, o que faz mais sentido para vocês. Esses dois pontos estão muito satisfatórios? Organização, estabilidade, você se sente seguro para viver de clinicar sem precisar de nenhum outro vínculo? Alguém aqui está nesse momento, assim, de se sentir 100% segura para viver de clinicar sem precisar ter nenhum outro vínculo? Cris disse que está no automático, e Yolanda disse que não sente. Quem mais? Me contem aqui, para que a gente vá entendendo quais são as necessidades de vocês hoje. A organização vai permitir que você consiga ter definições bem estabelecidas sobre cada etapa da sua jornada na clínica, desde captar os seus primeiros clientes até continuar mantendo um sistema de captação ativo e depois continuar desenvolvendo essa estrutura de clínica que segue crescendo, mesmo que você não seja a única profissional responsável por esses atendimentos. Então, quanto mais você tiver uma estrutura organizada para viver de clinicar, mais você vai conseguir definir todas as etapas do crescimento da sua clínica, de acordo com o momento, a fase em que você está no seu percurso de desenvolvimento profissional. Se você está mais iniciando, você tem que ter uma organização maior
em relação ao processo de captação de pacientes, para que você consiga ter uma entrada de pacientes maior nessa fase inicial, e depois você precisa começar a pensar o que você vai fazer para continuar aumentando sua base de pacientes, mas sem que você seja a única profissional responsável por realizar esses atendimentos. Então, isso já é um segundo nível de desenvolvimento da sua jornada na clínica, mas que tudo tem que estar muito organizado e estruturado para que você consiga ir para esse segundo momento. E a estabilidade, geralmente as pessoas têm muito aquela fala de dizer que a clínica não é estável, porque você não sabe exatamente quantas pessoas você vai atender. Alguém aqui já esteve sentindo essa instabilidade? Wesley disse que está no automático também, mesmo com uma agenda bem preenchida, mas ainda não sente seguro para viver somente da clínica. E isso é muito comum, Wesley, inclusive porque muitas vezes tudo que a gente mais escuta sobre a prática clínica é de que não é estável. Sempre me impressiona o quanto eu já tenho mais de 11 anos de percurso profissional, e quando eu iniciei a minha jornada na clínica, eu já escutava essa frase de dizer que a clínica não era estável. E hoje, depois de mais de 11 anos e recebendo profissionais dentro da minha mentoria, eu percebo que esses profissionais continuam ouvindo a mesma frase que eu ouvia lá no início da minha jornada. Então, parece que é uma frase que não muda, que as pessoas seguem defendendo como se fosse uma verdade universal. Só que o que a gente percebe é que esse modelo, ele pode ter estabilidade, só que depende de como você está conduzindo a sua jornada. Porque essa estabilidade, ela vai precisar ser construída, ela vai exigir que você, profissional, estabeleça as definições, construa um posicionamento com clareza sobre quais são os seus objetivos, o que é que você quer defender, para que necessariamente a pessoa que está em atendimento com você, ela entenda quais são os diferenciais da tua atuação. E, consequentemente, você vai conseguindo ter um consultório mais estável pela qualidade como você vai conduzindo e fazendo a gestão da sua clínica, sem que você precise, inclusive, ter uma rotatividade alta de pacientes, a depender de como seja o seu modelo de gestão depois que o primeiro cliente, o primeiro paciente entra na sua base de atendimentos. A Priscila disse que falta previsibilidade, mesmo tendo uma agenda boa. Então, hoje eu vou estar compartilhando mais com vocês sobre esse modelo, principalmente porque há 11 anos eu venho vivenciando esse modelo, já passei por muitas etapas, desde não ter um consultório e precisar atender em consultório de colegas por hora, porque não sentia que daria para pagar um consultório sozinha, até assumir a lógica de eu vou ter um consultório sozinha, não vou atender por plano de saúde, vou atender apenas particular e vou começar a pensar como eu quero que essa prática clínica aconteça. E na época, quando eu elaborei todas essas decisões, não eram porque o mercado estava dizendo que isso dava certo. Na época, todo mundo dizia que não dava certo, que não era possível sustentar um consultório sozinha, que não era possível viver de clínica sem atender por plano de saúde. Essas eram as falas que existiam na época quando eu elaborei essa decisão. Mesmo não tendo esse contexto com demonstrações de que isso daria certo, eu decidi criar o meu próprio modelo e continuar defendendo o que eu acreditava que eu precisava defender. Ou seja, desde o início eu precisei me posicionar de uma forma diferente ao movimento natural do mercado. E isso foi consolidando em mim essa habilidade de se posicionar,
de defender aquilo que eu acredito, de realmente criar outras condições dentro de um contexto que dizia sempre que só era possível atender por plano de saúde, que só era possível ter um consultório como algo extra na vida e não como, digamos, o seu grande modelo de carreira. E à medida que eu fui quebrando com essas definições que estavam estabelecidas, porque eu fui construindo as definições de acordo com o modelo que eu queria para a minha carreira, esse contexto, ele também foi sendo alterado. Então, na época, eu comecei a clinicar em uma cidade do interior do Ceará, que é Crateús, que é a minha cidade, e eu fui traçando todas essas mudanças dentro do meu consultório. Eu fui definindo um público que eu queria atender. Eu não abri o consultório dizendo que era para todos os públicos, crianças, adultos, adolescentes, enfim, de A a Z. Eu não fiz isso desde o meu primeiro consultório. Eu já escolhi um público e eu comecei atendendo apenas aquele público. Eu comecei a pensar, se eu quero atender esse público, então, que tipo de curso de formação, de especialização eu preciso fazer para conseguir atender bem esse público? E assim, eu fui rompendo com várias ideias que estavam muito bem estabelecidas, de que deveriam ocorrer daquele jeito, e comecei a estruturar, de fato, um novo modelo, que era um modelo que eu entendia na época e continuo entendendo até hoje, que faz sentido ser construído. É um modelo em que você pensa muito mais em qualidade do que em quantidade. E na época era muito forte a ideia de que, se só era possível atender por plano de saúde, eu tinha que ter uma quantidade alta de pacientes, necessariamente, porque o valor do plano, acredito que todos vocês aqui conhecem, né? Os planos de saúde não costumam pagar um valor satisfatório. E aí eu pensei, não, eu não quero esse modelo, porque eu prefiro ter um paciente pagando o valor da minha sessão de forma particular do que ter 10 pagando o valor do plano. Porque se eu tenho 10 com o valor do plano, faz a conta, quanto eu tenho que trabalhar para ganhar esse valor? E se eu tenho um particular, quanto eu tenho que trabalhar? É bem menos. Então, eu sempre raciocinei por essa lógica de pensar em qualidade. Se eu tinha um paciente particular, eu conseguia investir muito mais em qualidade. Eu ia atender melhor, porque eu não ia estar sobrecarregada. Eu ia conseguir estudar mais, porque eu ia ter tempo para estudar mais para esse caso. E, consequentemente, eu ia conseguir fazer minha prática clínica crescer. Então, assim, eu fui rompendo com algumas ideias que estavam muito bem estabelecidas, de que deveriam necessariamente funcionar daquele jeito que todos os outros profissionais diziam que deveria ser, e fui construindo um modelo que eu considerava interessante e que representava a forma como eu realmente gostaria de atuar. Nessa brincadeira, já se passaram mais de 11 anos, então eu já tenho mais de 11 anos de prática clínica, eu já consigo ter uma prática clínica estável, em que eu posso decidir onde eu quero morar, o que eu quero fazer, quantas pessoas eu quero atender por dia, e tenho uma empresa que me permite ter diferentes serviços acontecendo, além da prática clínica, sem precisar abrir mão do consultório, dos atendimentos, mas conseguindo ter uma conciliação respeitosa entre esses serviços, porque todo o meu posicionamento, ele se relaciona com o mesmo perfil de profissional. Então, tudo está em sintonia, consequentemente, eu consigo manter uma comunicação de acordo com o público que eu atendo em todos os serviços que hoje estão estruturados dentro da minha empresa. Então, foi assim que eu cheguei na proposta da Voares, que é a minha empresa, em que a gente tem serviços tanto de clínica, de saúde mental, como também serviços de educação, de formação, de mentorias para profissionais que estão em busca de viver o seu processo de desenvolvimento profissional.
E dentro dessas propostas, a gente tem uma diversificação de serviços com as propostas de mentorias, que temos 3 propostas de mentorias, porque cada proposta se relaciona com um público específico. A gente tem a proposta da mentoria Voares Transições, para um público que está vivendo o seu processo de transição de carreira. A gente tem a proposta da mentoria Voares Clinicar, que é um dos objetivos, apresentar mais para vocês sobre esse modelo hoje, que é voltada para profissionais da saúde que estão vivendo exclusivamente da prática clínica, sentem que já atingiram um nível de agenda sobrecarregada e desejam viver outros projetos implementando a diversificação de serviços dentro do seu consultório. E a gente tem a mentoria Voares para empresas, que aí é um perfil diferente, é uma proposta de mentoria individual, em que necessariamente você já tem que estar com uma empresa estruturada acontecendo para ter a necessidade desse serviço e o objetivo vai ser avaliado de acordo com as necessidades de cada empresa. Então, alguns acordos importantes aqui, só para que a gente consiga ter o nosso encontro com uma compreensão alinhada. O encontro está sendo gravado, a gente pede que vocês sempre tenham uma participação ativa, respeitosa e empática com a participação de cada profissional presente. Se possível, manter a câmera ligada, isso dá muito mais energia para a gente que está aqui falando, olhar, ver o rosto, sentir, interagir, isso acaba ajudando muito na nossa interação, porque gera muito mais essa sensação de presença mesmo, do que só ver aqui uma letrinha ou uma fotinha, né, parada. Então, eu sei que às vezes pode não ser tão confortável ficar com a câmera ligada, mas isso faz muita diferença para a nossa interação, então, por favor, se possível, eu solicito que vocês consigam ligar a câmera. Que vocês tenham um material para acompanhar o nosso encontro, tanto para que vocês consigam fazer os registros de vocês, as anotações, como também para fazer os exercícios práticos que teremos ao longo do encontro. E quem ficar até o final, teremos um presentinho especial, né? Não sei se vocês estão, todos vocês que estão aqui, estão me acompanhando na rede social, mas no último final de semana comemoramos 1 ano de mentoria. Então, a Voares completou 1 ano, iniciamos com o nosso primeiro programa de mentoria em outubro de 2024, e dentro desse 1 ano já conseguimos chegar em uma diversificação de 3 propostas de programas de mentoria. Então, estou muito feliz com tudo que vem sendo construído, de perceber que esse modelo está sendo construído de uma forma sustentável, que dá certo porque as pessoas que participam, de fato, sentem as transformações que buscam no seu desenvolvimento profissional. Então, essa é sempre a melhor sensação que a gente pode ter por estar desenvolvendo tudo isso. Então, o último final de semana foi bem intenso, tivemos encontro presencial de celebração de 1 ano de mentoria com as mentoradas que estão em mentoria agora. Nem todas conseguiram participar, mas tivemos sim um encontro e foi incrível. Então, quem estiver aqui até o final também vai conhecer uma nova proposta bem especial para que a gente possa viver esse próximo voo de desenvolvimento na sua jornada profissional. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Podemos seguir? Quem está chegando, seja muito bem-vinda. Já estamos dando sequência ao nosso treinamento para que a gente consiga também honrar com o nosso horário. A nossa programação prevista é das 20 às 22 horas, então a proposta é ser um treinamento de 2 horas. Então, por isso a gente tem que honrar esse horário, assumir o compromisso com o horário e dar sequência com a nossa apresentação. E aí, uma coisa que eu sempre gosto que vocês entendam é que vocês sempre devem estar buscando ampliar a visão de desenvolvimento profissional de vocês. Eu não
conheço todos vocês aqui para saber exatamente em qual contexto cada um se encontra, mas ao longo desse percurso, tanto como profissional, como estando como mentora e conhecendo o percurso de tantos profissionais que estão em contextos diferentes, a gente sabe que existem muitos contextos que eles acabam não favorecendo o seu desenvolvimento profissional. Alguém aqui já se sentiu estando dentro de um contexto de atuação que você sentia que parecia que as pessoas preferem que você não se desenvolva, que você não cresça, que você não queira fazer coisas novas? Alguém já sentiu isso em algum contexto de trabalho? Mesmo que tenha sido no passado, ou se ainda está atualmente, né? Thaís disse que sim. Isso acontece porque a gente sabe que crescer dá trabalho. Crescer, muitas vezes, vai exigir que você faça coisas que não estavam previstas e que muitos profissionais, muitas vezes, não se sentem dispostos a fazer. Então, quando você começa a investir em conhecimento, às vezes você nem está fazendo um grande projeto, mas você começa a investir em conhecimento, você começa a investir em mentorias, em programas de desenvolvimento profissional, e é muito comum ter profissionais que se incomodam com isso e querem dizer que isso não é necessário, que você não deveria fazer esses investimentos, que você não deveria estar fazendo tudo isso. E eu sei que isso acontece porque a gente escuta isso, eu escuto de profissionais que me falam, porque eu invisto muito nesse tipo de desenvolvimento. As minhas mentoradas falam que escutam também. Então, a gente precisa sempre olhar para como está a qualidade do nosso ambiente de interação profissional. E tudo bem se não tiver um ambiente com muita qualidade, com pessoas que estão com muita sintonia, com muita sede de querer crescer, de querer fazer coisas novas. Tudo bem, você vai respeitar, mas aí isso torna necessário que você comece a pensar o quanto esse ambiente pode estar impactando no seu desenvolvimento profissional. O quanto você pode estar naturalizando que é tudo bem você continuar nas mesmas condições de insatisfação, de sobrecarga, sem mudar nada, porque todo mundo está vivendo assim. E aí você começa a naturalizar e a enxergar aquilo como a única condição possível. Porque se está todo mundo fazendo a mesma coisa e aceitando essas condições, é porque é normal esse funcionamento. E quando você começa a normalizar, significa que você gera habituação. Então, provavelmente, você vai querer se adaptar, você vai tender a ter uma adaptação natural ao meio, né? Isso é lei da seleção natural, desde que a gente estudava isso biologicamente. E aí, quando a gente começa a mexer nessa configuração de ambiente e a apresentar que existem outras possibilidades, que existem outros modelos, que é possível desenvolver sua carreira de outra forma, às vezes isso gera muita estranheza naquele ambiente e as pessoas tendem, inclusive, a julgar como uma forma de não validar, de não ter que abraçar outras ações dentro da jornada de desenvolvimento profissional. Então, tem até uma frase do Jung, que para quem é psicólogo geralmente conhece, que é: enquanto você continuar focando apenas naquilo que os seus olhos veem, você jamais chegará em lugares que você nunca esteve antes. E aí, pensando nisso, eu sempre coloco para as minhas mentoradas a frase de que elas não devem limitar a visão delas no horizonte, que elas precisam sempre estar em busca do próximo voo, do próximo nível de desenvolvimento profissional, do próximo modelo que vai tornar a sua carreira com mais qualidade, com mais liberdade e mais rentável, tendo também
uma melhor condição financeira. Afinal, a gente investe para também ter essa melhora na nossa condição financeira. Concordam? Faz sentido pensar para vocês a partir dessa perspectiva de desenvolvimento? Mesmo que isso vá contra a maioria dos modelos tradicionais estabelecidos, porque muitas vezes, quando a gente pensa em um modelo diferente, a gente vai estar indo contra o movimento da maré. Por isso que demanda muito mais de quem assume esse tipo de construção na sua jornada. Mas vamos lá, eu já fiz esse momento aqui no início, mas eu queria só que vocês pensassem, e de preferência, eu vou pedir para que vocês escrevam. Quem está com papel, caneta ou notebook, escreva. Como você chegou até aqui? Por que você veio para o nosso encontro hoje? O que você está buscando? O que você está querendo? Se você quiser, pode colocar aqui no chat também, que eu vou conseguir acompanhar. E aí, de uma forma mais individual, você pode responder para você e deixar aí guardado, que isso vai te ajudar mais na frente. Quem te inspira para seguir crescendo no seu percurso profissional hoje? Quem são suas referências inspiradoras de desenvolvimento profissional? Quem torce pelo seu sucesso profissional hoje? Quem é a pessoa ou quem são as pessoas que você tem certeza que querem te ver crescendo cada vez mais? Que quanto mais você conseguir dar um passo maior no seu crescimento, na sua jornada profissional, mais essa pessoa vai te apoiar, mais essa pessoa vai ficar feliz, vai te admirar e vai torcer por você. Quem impulsiona o seu próximo voo? Quem te estimula? Quem faz você se sentir mais instigada, com mais interesse em querer dar esse próximo passo? E quem te ajuda a construir novos projetos, a viver a implementação desses novos projetos na sua carreira? Quem são as pessoas que estão fazendo isso com você ou por você? Vocês conseguem visualizar esses nomes? Fica claro responder? É fácil responder? Ou é difícil? Coloquem aqui para a gente ir conversando sobre. Vocês podem responder isso de fato, deixar aí registrado. Inclusive, recomendo que vocês saibam quem são essas pessoas. Ah, Iris, se não existe ninguém. Tá, se não existe ninguém, a gente tem que pensar, né? O que está acontecendo? Que ambiente é esse que você está e que está fazendo você ficar tão sozinha ou sozinho em meio a tudo que você busca e deseja desenvolver profissionalmente? Porque não é uma condição favorável você ficar sozinha para tentar o tempo todo ser estímulo, ambiente, fonte de inspiração para você fazer tudo sem ter ninguém sendo um suporte ou uma fonte mais inspiradora para você fazer esse desenvolvimento acontecer. Mas tudo bem, a gente entende que talvez isso possa ser uma condição. Deu tempo? Todos conseguiram responder? Podemos seguir? Vocês podem colocar aquele joinha que eu vou entender que podemos seguir, que vocês já conseguiram pensar sobre isso. Posso seguir, então? Tá, vou entender que sim. Então, quando você pensa, Viviane disse que sim, então vamos entendendo que vocês já conseguiram pensar esse momento. Quando vocês pensam o que vocês precisam fazer para sustentar o crescimento profissional que vocês desejam na carreira de vocês hoje, quais são os 3 principais pontos que vocês conseguem visualizar? Vocês conseguem pensar que ambiente é importante, que ambiente é um dos determinantes na composição do comportamento? E que esse ambiente ele é responsável por impulsionar ou por limitar o nosso crescimento também? E como está
a qualidade desse ambiente, o quanto a qualidade do ambiente, das interações que você tem hoje, impactam diretamente na visão que você tem, no que você visualiza como possibilidade. Não é natural que a gente vai conseguir ter uma visão ampla de crescimento profissional. A nossa visão, ela é totalmente construída pelo meio. Então, a depender de como seja o meu ambiente, eu vou enxergar só determinadas possibilidades. E se eu estiver em um ambiente que consiga me ensinar coisas que eu sozinha não teria condições de pensar, como possibilidade de plano de carreira, eu vou começar a ampliar a minha visão por conta das fontes de interação que eu tenho acesso. Então, tudo isso acontecendo dentro do ambiente que você se encontra hoje é o que mais determina e sustenta o seu crescimento profissional. Não é conhecimento. Infelizmente, assim, seria incrível se só o fato de você ter muito conhecimento, de você estudar muito, fosse assegurar um desenvolvimento, um crescimento profissional excepcional. Mas o que eu mais vejo é que muitas vezes o profissional, ele investe muito em conhecimento, ele tem muito conhecimento, tem uma bagagem imensa de conhecimento, mas não consegue operacionalizar esse conhecimento na implementação de um projeto profissional, de um projeto que gere um crescimento diferenciado na carreira dele. Porque o fato de você estudar muito não assegura que você consiga desenvolver uma visão de jornada em crescimento, trilhando a implementação de projetos, porque são coisas diferentes. O repertório de estudar, ele é um repertório mais passivo, ele não é, ele é uma postura mais passiva, você absorve, você busca, você recebe. E o repertório de implementar um novo projeto, ele exige muito mais habilidade de execução, de comunicação, de conseguir, de fato, operacionalizar uma estrutura que ela precisa ser prática. Então, quando você não treina esse repertório de execução, de implementação, porque muitas vezes a gente aprende apenas a estudar. Desde a vida escolar, nós somos ensinados a estudar. E na vida escolar, nós não precisamos executar, não precisamos implementar, exceto em alguns projetos muito específicos da vida escolar, mas é algo muito pequeno, muito pontual. Depois, na faculdade, a gente continua apenas treinando o repertório de estudar. E quando você se torna profissional, por mais que você tenha uma prática, mas é possível que você comece um modelo de atuação em que você apenas recebe as definições sobre o que você tem que fazer. Se você for trabalhar em um vínculo CLT, por exemplo, quando você chega lá, está definido o que você vai fazer, como vai ser a sua carga horária, como vai ser a sua atuação profissional, tudo vai estar definido. Agora, quando você pensa em um modelo de carreira para viver de clinicar, não, as condições não estão definidas. Você terá que definir quantos pacientes você vai atender, você terá que definir o valor do seu atendimento, você vai ter que definir em quanto tempo você fica fazendo ajustes de precificação, você vai ter que definir o quanto você vai investir na sua formação profissional, você vai ter que definir tudo da sua jornada. E aí, nesse momento, o jogo muda, porque você sai daquele modelo passivo, em que estava tudo pronto e programado, e você só entrava dentro do modelo para fazer o que estava determinado para ser feito, e você começa a ter que ser protagonista dentro da sua jornada. E aí, será que você foi preparada para ser protagonista, para gerar resultados, para implementar um modelo de crescimento que gere satisfação para você, que represente o seu propósito enquanto profissional? Será que você se sente preparado para isso? Como que vocês visualizam isso hoje? Como é que está essa visão de vocês para viver de clinicar? Vocês se sentem
que realmente estão com uma visão coerente com esse modelo, ou vocês ainda se sentem presos à visão do modelo que é ensinada a vida toda, que aí você vai receber condições e você vai ter que se adaptar a essas condições. Você não está aqui para criar, você está aqui para seguir ordens. Sabe como que eu sei que a pessoa ainda está presa às condições de que você é profissional e você tem apenas que seguir ordens? Quando a pessoa chega para montar o seu consultório em um local e a clínica ou aquele ambiente ou os profissionais que estão atendendo naquele lugar dizem assim, aqui você só pode cobrar X valor, porque todo mundo cobra esse valor. Aqui você não pode não atender todos os casos, porque aqui nesse lugar, nessa clínica, nessa cidade, todo profissional tem que atender de tudo. Vocês percebem como esse discurso ele ainda está presente hoje na prática clínica, mesmo tanta coisa tendo mudado, tantos profissionais, o mercado está tão vasto, com tantos profissionais, e muitas vezes as pessoas querem continuar repetindo um modelo que ele nem deveria mais existir, que é o modelo de você ser apenas um profissional generalista. Quando eu me formei, há mais de 11 anos atrás, e eu retornei para a minha cidade, eu era a única psicóloga para muitos municípios que estavam vinculados à minha cidade. E isso eu sabia porque eu fui atender em um serviço que ele era um serviço regional, e eu atendia nesse serviço todos os outros municípios das outras cidades vizinhas, e eu não tinha nenhum outro profissional, psicólogo, psicóloga para encaminhar, porque não tinha nenhum serviço fazendo atendimento de psicoterapia naquele município. Então, na época, ainda era possível você ser a única profissional. Hoje, isso não é mais uma realidade. Então, se hoje isso não é mais uma realidade, por que as pessoas ainda continuam repetindo os mesmos discursos? Por que os profissionais ainda insistem em querer ter um modelo de atuação generalista, de atender todos os casos, de A a Z, de atender todas as faixas etárias, ou seja, todos os públicos, e de não ter nenhuma diferenciação na forma de construir o perfil da sua demanda de atendimento? Será que é só por medo de não ter demanda? O que vocês acham? Vocês pensam sobre isso? Achei. Só um instante, é porque eu tô assistindo no iPad, o Wesley no outro, aí baixa o volume para poder falar. Então, tava assistindo aqui, comentando com o Wesley, né? Sobre essa dificuldade que os profissionais têm de dizer, não, vou atender esse público, né? Vou me posicionar dessa maneira. E desde uma forte experiência que eu tive nesse ano de 2025, eu descobri que o mais difícil, além de se posicionar, lógico, é você sustentar o posicionamento. Principalmente quando você trabalha em um ambiente que a mentalidade das pessoas chega muito longe de se igualar à sua mentalidade. E eu e o Wesley, a gente passou por uma situação dessas, né? A gente vinha passando há muitos anos, e aí depois que eu fui conhecendo outros ambientes, conversando com outras pessoas, eu vim descobrir que eu tinha que ter um novo posicionamento, porque eu já sentia que algo estava me incomodando, eu não sabia exatamente o que era. E aí, quando eu aprendi, quando eu vi o que era que eu exatamente tinha que fazer para mudar aquilo que tanto me angustiava, eu comecei a incomodar as pessoas que trabalhavam comigo, que eu me dava super bem. E aí eu fui sentando com ela, a gente foi conversando, e nós dois fomos mudando de postura, fazendo toda a reestruturação do nosso negócio, porque a gente alugava salas dentro de uma clínica. E a mentalidade daquelas pessoas era assim, triste, gente. Depois que a gente estudou várias coisas novas, diferentes, a gente parou e pensou assim, como assim? Como a gente aguentou tanto tempo nesse ritmo? E aquela coisa, sustentar, é muito difícil. E eu digo por experiência própria.
eu não consegui sustentar nem 6, 7 meses. Depois eu comecei a conhecer, estudar outros ramos, né? Frequentar outros ambientes voltados mesmo para o empreendedorismo, para a clínica. Eu não aguentei. Era impossível. Tipo assim, ou eu saio daqui, ou eu saio daqui. Não tem outra, não tem outro caminho. E eu saí. E de fato, Não era sustentável. não, porque eu não tinha ninguém que eu pudesse compartilhar as minhas ideias. O tamanho das minhas ideias era uma coisa assim, tipo, tá ficando doido, isso aí não é possível aqui. É possível sim, né? E é isso, sustentar para mim foi o mais difícil. Mas depois que eu saí, que eu fui para o meu ambiente, tudo que eu sonhava que antes parecia impossível começou a ser super possível. Eu sei que tem um grau de dificuldade para cada sonho que eu quero alcançar ainda, porque tem muitos, né? E alguns deles são bem grandes, mas é isso. Nada cai assim do céu, lindo, maravilhoso nas suas mãos, mas hoje já consigo pensar assim: olha, esse sonho é grande, ele é muito grande, mas ele é possível. Agora ele é possível. Sim, perfeito. E que bom que você teve essa firmeza de saber que você precisava mudar de ambiente. Porque muitas vezes os profissionais, eles ficam muito mais lutando contra o ambiente ou tendendo a se adaptar ao ambiente do que elaborando a decisão de esse ambiente não vai mudar, eu preciso ter clareza que esse ambiente não vai mudar, quem tem que mudar sou eu. Porque quem tem uma visão maior do que o ambiente que está hoje, precisa mudar, porque você precisa deixar que essa sua visão ela possa ser plantada em um ambiente que de fato te permita ter esse nível de crescimento. É a mesma lógica da planta que está em um vasinho pequeno e que ela até tem potencial para crescer mais, mas ela não consegue se ela ficar naquele vasinho pequeno. Então, muitas vezes você tem que sair desse vasinho pequeno e, de fato, plantar o seu conhecimento em outro terreno, em outro ambiente, porque o ambiente ele é um dos determinantes na composição do nosso comportamento. E não tem como. Sem mudança de ambiente, muitas vezes não vai existir mudança de comportamento. E a mesma lógica se aplica para quando você chega na agenda cheia. Porque a agenda cheia, ela é ainda mais naturalizada como o ápice do desenvolvimento profissional. Se eu já tenho uma agenda cheia, eu vou reclamar por quê? Não tenho do que reclamar. Eu tenho que agradecer e fazer valer por ter esse nível de desenvolvimento. E aí é onde você precisa ainda mais ter um ambiente que te estimule a ter uma visão muito maior e a, de fato, conseguir desenvolver novos projetos, porque senão a tendência natural vai ser você entender que é natural. Eu consigo atender 40 pessoas por semana, isso é o ápice da agenda cheia, e acabou, pronto, daqui não tem mais o que fazer. E às vezes eu recebo profissionais que chegam nas 50 pessoas, porque de 40 vai para 50, e aí começa a sentir que não é viável, que não é sustentável, que não tem como dar conta. Como que eu quero viver os próximos 20 anos me sentindo da forma como eu estou me sentindo agora, atendendo 50, 40 pessoas? E aí a pessoa começa a entender que não é sustentável. Esse modelo ele também não é sustentável. Então, existe um convite que é você precisa experimentar um ambiente que te permita construir o próximo voo, viver o próximo voo. Para ter um consultório sustentável, depois da agenda cheia, você precisa ter um modelo de negócio. Não é mais a lógica do quando começou, que você acreditava que seria instável e que não seria sustentável viver de clinicar, tinha que ter um vínculo
digamos, um vínculo CLT ou um concurso, algum vínculo que proporcionasse estabilidade, e o consultório sozinho não seria uma fonte de estabilidade. Aí você começou, deu certo, cresceu, desenvolveu, chegou na agenda cheia. Quando chega na agenda cheia, você começa a sentir as dores da sobrecarga, da exaustão. Então, você começa a pensar que também não é sustentável manter essa lógica de sobrecarga de atendimentos sem conseguir fazer mais nada, sem conseguir ter tempo para fazer as coisas que você gosta, sem conseguir se sentir bem na relação com o trabalho, porque todos os dias você está ultrapassando os seus limites, do que você considera saudável, inclusive, porque você já passa a não sustentar uma condição de bem-estar nessa lógica da sobrecarga. E aí entra a necessidade de você precisar desenvolver projetos que não dependam apenas da sua hora de atendimento, do seu tempo de atendimento no 1 a 1, de você começar a estruturar o seu consultório como empresa e visualizar quais são os novos caminhos possíveis para seguir crescendo de uma forma mais respeitosa com a sua individualidade, com o que você valoriza, mas conseguindo ter liberdade dentro da sua estratégia de crescimento, para que você também consiga ter tempo de qualidade nessa relação com o trabalho. E essa é a proposta que eu vou apresentar para vocês, para que vocês visualizem como é possível. E primeiro ponto dessa proposta que a gente precisa pensar é: por que quando a gente vai construir uma casa ou fazer a transformação de uma casa, a gente é o dono da casa, mas a gente não pensa assim, eu vou fazer sozinho isso, eu vou fazer essa reforma sozinho, eu vou fazer esse projeto sozinho, eu vou construir tudo sozinho. E por que quando a gente está na nossa carreira, na construção da nossa carreira, a gente tem essa tendência a pensar que a gente tem que fazer tudo sozinho, tem que desenvolver tudo sozinho, tem que chegar no ápice do crescimento sozinho, não pode dividir esse crescimento com ninguém, não pode fazer parceria, porque tem medo, porque enxerga o colega como rival, como concorrente, como se precisasse se defender da concorrência o tempo todo, estando sozinho. Vocês acham interessante essa visão? Quem tem uma ideia sobre isso? Como que vocês visualizam essa solidão nesse desenvolvimento profissional, inclusive ficando refém dessa ideia, como se fosse a única forma de guiar a sua jornada profissional? E muitas vezes isso impacta diretamente no quanto você não visualiza outros caminhos, porque você está extremamente fusionado na sua jornada, naquilo que só você faz, só você vê, só você sabe, e você não consegue ampliar essa visão justamente por estar tão imerso e sem ter troca, sem conseguir desenvolver esse olhar na relação com outras pessoas que te ajudem a enxergar algo que talvez esteja na sua frente, mas você não está dando conta. E isso, eu digo sempre dentro da mentoria Voares, que só vai ser possível alterar a forma como você vem trilhando a sua jornada se você começar a entender que você precisa ter um plano de carreira, que você não pode estar vivendo sua carreira no automático. Você se forma, aí você entra em um vínculo qualquer, porque era o vínculo que tinha disponível, aí você começa a ficar um tempão naquele vínculo, até muitas vezes não aguentar mais, aí quando você não aguenta mais é que você vai em busca de outra coisa, e aí talvez a outra coisa nem seja necessariamente o que você queria, mas você está indo para aquela outra porque você já não aguentava mais a alternativa anterior, e assim você vai tomando decisões 100% no modo aleatório, 100% refém das condições que estão surgindo, e sem ter clareza sobre o que você de fato quer construir.
esse é o que mais acontece. É, digamos assim, o padrão mais normal é esse. Tem alguns profissionais que conseguem ter mais clareza desde o início e já começam a elaborar decisões que representem o que realmente querem. Mas isso ocorre bem menos. Olhando estatisticamente, é bem baixo o número de profissionais que vão construindo uma jornada profissional guiada por interesse, e não só por fazer o que está ali e a alternativa que tem. E a jornada na clínica, para viver de clinicar, você não depende de nenhum vínculo, você só depende do como você vai estruturar o seu plano de carreira. Só que se você aprende que você precisa seguir um modelo, você não desenvolve o seu modelo. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa começar a fazer é estruturar o seu plano de carreira, fazer com que você tenha um projeto de desenvolvimento profissional para te guiar. Porque sem esse plano, eu não sei quantos anos você vai ficar vivendo no modo aleatório. Mas o que eu vejo sempre é que pode ser muito tempo, pode ser 10, pode ser 13, pode ser 20. Eu já vi diversos modelos acontecendo por muito mais tempo até do que o tempo da minha própria jornada, e 100% sendo conduzido no modo aleatório, sem ter nenhuma estruturação de plano para representar o que a profissional de fato gostaria. Então, se você decidir construir tudo sozinho, será que é sustentável? Será que esse modelo vai representar o que de fato você gostaria de ter como modelo de carreira? Será que você vai ter todas as habilidades necessárias para definir, para organizar, para montar essa estrutura? Quando você está pensando na sua casa, a gente já sabe que não, né? Mas na carreira, isso ainda precisa ser um modelo repensado. E a ideia é que você comece a pensar a sua carreira como também a sua morada profissional. Porque o modelo de carreira que você vive hoje, você retorna para ele todos os dias. Você trabalha dentro desse modelo. E, incrivelmente, a chance do nosso tempo de trabalho ser muito maior do que o nosso tempo em casa, ela é imensamente maior. Então, se quando você vai construir a casa, você pensa em conforto, você pensa em qualidade, por que não pensar em conforto e qualidade também quando você está estruturando o seu modelo de carreira? Por que a lógica não é a mesma? Se eu passo tanto tempo morando dentro da minha carreira. E a gente precisa sentir que essa morada, ela está sendo construída de acordo com um projeto que te representa, que defende os seus valores, que defende o posicionamento que você acredita, que você valoriza como profissional, e que está sendo estruturado também no ambiente certo, com as pessoas certas, que vão realmente te ajudar a dar sustentação a esse projeto. Então, aqui eu trago para vocês um modelo, que é o modelo que eu uso dentro da Mentoria Vários hoje para estruturar o desenvolvimento das profissionais que estão comigo. E esse modelo, como vocês estão percebendo aqui na imagem, ele é realmente de acordo com o que a imagem comunica. O que é a base? A base é um plano de carreira, e esse plano de carreira, ele tem que ser estruturado de acordo com o seu conhecimento. Então, todo profissional tem uma base de conhecimento mais forte, mais determinante, mais consolidada. E a gente precisa olhar para essa base na hora de estruturar esse plano de carreira. Porque o que você vai desenvolver enquanto profissional tem que necessariamente estar relacionado ao conhecimento que você já tem. Ou, se você estiver muito no início, você vai ter que buscar esse conhecimento, essas formações que se relacionam diretamente com o plano de carreira que você quer ter. Então, sem a base, não tem como estruturar crescimento. Então, primeiro a gente olha para a base e estrutura a base.
E aí vamos pensar na estrutura. Quais são os pilares? O que vai sustentar essa casa? O que vai sustentar esse projeto? Posicionamento, que aqui entra tudo que você faz enquanto profissional. Posicionamento não é marketing. Posicionamento não é você produzir conteúdo para a sua rede social. Eu sei que talvez muita gente tenha te feito pensar que posicionamento é produzir conteúdo para rede social, mas dentro da mentoria Voares, a gente não trabalha com essa visão limitada de posicionamento. A nossa visão de posicionamento, ela é construída baseado nas decisões que você elabora de acordo com os seus valores enquanto profissional e enquanto pessoa também. Porque isso é indissociável. Quem você é como pessoa é indissociável de quem você é enquanto profissional. Então, a gente constrói também todas as definições de posicionamento para você. Todas as decisões que vão fazer sentido, como você vai defender aquilo que você acredita, desde definir a precificação dos seus serviços, quanto vale, como você vai entregar esse serviço, onde você vai atender, como é o ambiente da sua clínica, do seu consultório, como você vai receber esse paciente, como você vai entregar o seu serviço, e como você fala, como você se apresenta, como você conduz essa relação, como você se posiciona nessa relação. Se o paciente desmarca em cima da hora, como você se posiciona? Se o paciente falta muito, como você se posiciona? Então, todas essas definições de posicionamento, elas são construídas de acordo com o perfil de cada profissional, com a área de cada profissional e com o serviço que cada profissional está desenvolvendo. Mas dentro desse pilar tem inúmeras decisões que precisam sempre acontecer de forma coerente com o posicionamento que vai te representar enquanto profissional. Por quê? Se você não construir esse pilar de posicionamento de acordo com quem você é, o mundo vai construir por você. Então, não existe você não se posicionar. Porque mesmo quando a Tamiris falou, por exemplo, que ela precisou mudar de ambiente, porque esse ambiente não estava funcionando de acordo com o que ela valoriza enquanto profissional, ela está me falando que ela se posicionou para defender algo que era muito importante para ela, que era a qualidade do ambiente, por exemplo. Mas se ela tivesse decidido continuar lá, ela também estaria se posicionando. Então, não existe não posicionamento. Existe o posicionamento que vai estar de acordo com quem você é, defendendo o que você valoriza enquanto profissional, e vai existir o posicionamento de quem está sendo levado pelo movimento da maré, deixando que o outro faça o que bem quer, sem que você tenha nenhuma clareza sobre o que é que você quer, o que faz sentido para você. Então, esse pilar, ele é bem denso, tem muitas particularidades que a gente só consegue definir no 1 a 1 de cada jornada, olhando o 1 a 1 de cada jornada, a área de atuação de cada jornada e o contexto que cada profissional está para poder elaborar de forma personalizada todas as definições de posicionamento. Mas fica claro que ele é um pilar essencial. Um segundo pilar é definição de público e cliente, né? Que o público que vai diretamente se tornar seu cliente, seu paciente. Então, essa definição, ela vai se relacionar também com a sua proposta de posicionamento, e isso vai ser importante para que você consiga estabelecer um posicionamento de profissional especialista, de profissional referência, e não um posicionamento de profissional generalista, de profissional que faz de tudo e não tem clareza sobre o que realmente quer, que não ganha reconhecimento de ser referência em nada, porque está sempre tentando fazer de tudo um pouco e acaba não sendo reconhecido de uma forma mais específica como muito bom, de acordo com a área que você se considera e
se posiciona como especialista. Então, ter essa definição aqui é essencial, e aí a gente vai fazer definição de público, definição de persona, que persona é diferente do seu público, o público é bem mais amplo, tipo, atender mulheres é um público bem mais amplo. Agora, atender mulheres que sofrem com compulsão alimentar já é uma persona específica dentro do público feminino, porque não são todas as mulheres que sofrem com compulsão alimentar. Então, eu já começo a desenhar um perfil específico dentro desse público mais geral. E cada vez mais você precisa ter olhar de especialista, de extremamente especialista, porque a quantidade de profissionais só aumenta. Então, se a quantidade de profissionais só aumenta, significa que eu, quando busco um profissional, eu quero que ele seja o mais especialista possível, porque esse nível de especialidade vai passar mais segurança para a pessoa, vai fazer o teu cliente, o teu paciente se sentir mais seguro, de ele sabe que você investe muito para entender sobre comportamento alimentar, investe muito para ser referência em obesidade, investe muito para ser referência em hipertrofia, se você é nutricionista, investe muito para ser especialista em saúde da mulher que está sofrendo com problemas na menopausa, por exemplo. Então, quanto mais específico você for nessa especialidade, mais segurança você vai passar para o seu paciente, para o seu cliente, de que você realmente é um especialista naquela área. E um outro pilar também, dentro desse plano, é a definição e estruturação de quais serão os seus serviços, além do atendimento individual, que outros serviços associados à tua prática clínica você pode desenvolver. E quanto mais tempo de experiência você tem, mais a gente consegue usar essa experiência para entender dentro da história de vida e de atuação profissional que você tem, o que realmente vai fazer sentido para você apresentar como uma proposta de diversificação para o teu público. E isso tem que estar definido, porque senão não adianta você querer ir para o próximo nível, a próxima etapa, se você não sabe o que você quer vender, o que você quer entregar para o teu público. E um outro pilar é vendas. Porque se eu tenho todos os três anteriores definidos e bem estruturados, mas se eu não vendo, se eu não entrego, eu não gero transformação. Porque o único meio de você gerar transformação na vida das pessoas é se as pessoas comprarem o seu serviço. Porque como que você vai saber que a minha mentoria pode transformar a sua carreira se você nunca comprar? Não tem como. Como que você vai ser especialista em aba se você nunca comprar a especialização em aba? Se a Tamires nunca tivesse comprado a primeira especialização, o primeiro curso dela em aba, como que ela seria hoje referência nessa área? Não teria como. Então, a mesma lógica se aplica para o seu serviço, para os seus produtos. Aí, o que é que eu mais escuto nessa hora? Ah, Ira, mas eu não sei vender. Ah, Ira, mas eu considero errado vender. Ah, Ira, mas eu acho que eu não nasci para isso, eu não sei vender. Eu travo, só de pensar já me dá uma sudorese, um bloqueio e eu não consigo. Tudo bem, deve ter muitas coisas aí na sua jornada de aprendizagem que te levaram a esse nível de bloqueio. Mas o bom é que a gente pode desbloquear isso e que você pode sim se tornar bom em vendas, seja no digital, seja no presencial. E você vai precisar se tornar, porque aquela época em que a pessoa vai buscar o serviço quando ela estiver precisando, ela acabou. Exceto para alguns casos muito graves, assim, que a pessoa realmente tem um nível de comprometimento, uma dor urgente, né, uma dor física, um problema de saúde grave,
Todos os outros estão cheios de profissionais e a pessoa vai ter inúmeras alternativas para escolher. E aí vai ganhar nessa lógica de mercado sobrecarregada de profissionais aqueles que forem bons vendedores, aqueles que souberem comunicar melhor sobre o que fazem, sobre o que entregam, sobre como o que você tem como produto ou serviço ajuda um público específico a ter um resultado desejado. Então, vocês percebem como esses 4 pilares, eles são interdependentes? Não adianta eu desenvolver 1, 2, que o meu negócio não vai andar, eu preciso dos 4, eu preciso da base. E aí, o que a gente tem na cobertura? Que é o que está mais aparente, é o que as pessoas mais enxergam na estrutura de uma casa, né? Pode ser a cobertura. Eu tenho um marketing, eu tenho comunicação. Porque se eu tiver toda essa estrutura, se eu tiver essa base belíssima, cheia de conhecimento, um plano de carreira belíssimo, bem voares, tiver toda essa estrutura, mas se eu não comunicar, se eu não souber fazer esse marketing acontecer de uma forma coerente, e aí se alguém aqui pensa que marketing é mentir, que marketing é enganar, ou é fazer de conta que algo existe, que algo é bom, mas que não é aquilo, por favor, tá? Vocês aprenderam uma visão que não deveria ser propagada. Porque comunicação, marketing tem que ser extremamente coerente com a experiência, com a estrutura, com a entrega, com o que você faz, com o que você valoriza, com o que você acredita, porque senão não se sustenta. Porque a pessoa pode até ser atraída uma primeira vez, mas ela não vai ficar se quando ela acessa o conteúdo não é bom. Se quando ela acessa a transformação não acontece. Concorda? Então, tudo isso vai te proporcionar um consultório sustentável. E é isso que a gente desenvolve dentro da mentoria Voares com as nossas mentoradas, que inclusive algumas estão aqui presentes, para me confirmarem como essa é a nossa estrutura de desenvolvimento profissional. E a gente não pode pular etapas, a gente não pode negligenciar nenhum desses pilares essenciais. A gente tem que cuidar muito bem de todos eles. Se a gente quer ter um modelo de carreira sustentável que cresce, que pode se tornar empresa e que você pode, inclusive, ampliar esse modelo para ter outros profissionais fazendo parte da sua base, tudo isso tem que estar muito bem conectado. Então, vocês já têm clareza sobre esse modelo? Esse modelo que eu coloquei para vocês, vocês conseguem preencher ele agora? Agora, a ideia é a gente fazer um momento prático mesmo. Então, quero que vocês pensem aí uma folha de papel ou o próprio notebook de vocês com uma folha aberta, um arquivo aberto em branco, e vocês descrevam o que vocês colocariam em cada uma dessas etapas. O que vocês colocariam aqui na base, como conhecimento, como proposta de plano de carreira? O que vocês colocariam em cada um desses pilares? Como vocês estão hoje em relação a cada um? E essa cobertura, o quanto acontece de 0 a 10? E aí vocês podem descrever de acordo com o que está agora e pensar de 0 a 10 como está o seu nível de satisfação com esse modelo que você está vivendo hoje, de acordo com cada um desses pilares. O seu posicionamento está bem definido, de acordo com o que você valoriza, as suas decisões estão acontecendo, sendo coerentes ao que você realmente gostaria. De 0 a 10, o quanto você está satisfeito com isso? O seu público de atendimento, de cliente, está definido, está específico, você tem clareza sobre quem é o seu público, por que você gosta de atender esse público, por que esse é o melhor público para você atender, por que você é o melhor profissional para esse público, ou você está atendendo de tudo porque, enfim, o que vier tá bom.
produtos, serviços, quais produtos você tem hoje desenvolvidos, além do atendimento individual, quanto que você está satisfeito com isso, vendas, como você está cuidando da experiência do seu cliente. Vendas não é eu querer vender para você de qualquer jeito. Tipo assim, custe o que custar, eu vou querer vender. Não é isso. É eu querer cuidar da experiência do meu cliente. É eu pensar o quanto eu quero que essa relação ela seja sustentável, que ela seja durável. E o que eu tenho que fazer para cuidar dessa relação com qualidade? Porque a venda acontece não é na hora que a pessoa paga para você, é quando ela se mantém na relação com você. É quanto tempo faz sentido eu permanecer nessa relação. Então, eu estou cuidando da jornada do meu cliente, eu tenho clientes que estão comigo quase que no mesmo tempo do tempo de jornada que eu tenho. Ou seja, eles vêm vivenciando várias etapas de transformação que eu venho vivenciando como profissional e eles vêm vivenciando comigo. Então, por que que isso acontece? Por que que tem profissionais que sustentam mais o cliente por mais tempo? E por que que tem profissionais que têm uma rotatividade alta? Então, isso a gente tem que pensar, a gente tem que cuidar dessa jornada. Vocês conseguiram preencher esses dados? Deu certo? Podemos avançar? Vou entender que sim, tá? Eu vou passar aqui. Vamos lá. Então, se vocês conseguiram visualizar cada uma dessas etapas e se você conseguiu também pensar o quanto você hoje está satisfeita com esse nível de desenvolvimento, você consegue me dizer qual é o próximo voo de desenvolvimento profissional que você gostaria de desenvolver? Fica claro para vocês chegarem nessa elaboração, tá? Se até aqui eu estou assim e eu fiz isso, o próximo nível, o próximo voo de desenvolvimento profissional que eu quero, você já consegue ter essa resposta? Podem colocar aqui no chat, tá? Sim, não. Como que tá para vocês esse próximo nível, próximo voo de desenvolvimento? Tá claro? Vocês conseguem visualizar o que seria? Fazendo o quê? Como? Em quais condições? Tamires está claro. Yolanda, sim, está claro. Fernando também. Que bom, porque clareza é essencial na hora de elaborar um novo plano de carreira. E tudo que a gente faz, a gente tem que querer fazer tendo clareza sobre por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje. Então, o que a gente pensa como o próximo voo, enquanto modelo de consultório sustentável, é exatamente o que nós temos hoje acontecendo dentro dos nossos programas de mentoria. Então, toda aquela estrutura que eu apresentei para vocês sobre como deve ser a estrutura de um modelo de carreira, de acordo com cada uma daquelas etapas da base, dos pilares e da cobertura, a gente usa aquele modelo, esse é o nosso método de estruturação de plano de carreira, e dentro da experiência na mentoria, a gente tem alguns pilares essenciais na forma como nós valorizamos conduzir essa implementação. E esses pilares, eles passam por ser um ambiente com muita inspiração, fazer com que cada profissional se sinta muito inspirado, até um nível de desenvolvimento profissional ousado, diferente, inovador, até uma ampliação na sua visão de crescimento, sair da caixinha mesmo, sabe? Sair daquela coisa de, eu pensei que eu deveria fazer isso. E aí dentro a gente faz a pessoa pensar 3 vezes maior, porque a gente consegue fazer isso quando a gente está dentro de um ambiente que nos proporciona essa ampliação de visão.
A gente pensa também no propósito da sua marca. Então, não adianta você querer ser mais um profissional, você tem que querer ser o profissional que tem uma marca com diferenciais claros, bem estabelecidos e que despertam desejo e interesse no seu público, porque de fato representam muito bem uma transformação que é uma necessidade para o seu público. Então, quanto mais você consegue defender e ter clareza sobre o propósito da sua marca, consequentemente, você consegue gerar uma relação com o público certo, o público que precisa desse tipo de transformação. E você precisa visualizar inovação no seu modelo de atuação. Não é porque você está há 10 anos atuando da mesma forma, fazendo a mesma coisa, atendendo do mesmo jeito, recebendo o seu paciente na sala do mesmo jeito, elaborando um plano para ele do mesmo jeito, que você não possa inovar. Você pode e deve inovar o tempo todo na sua atuação profissional. Mesmo que há 10 anos, há 10 anos vem dando certo, para que eu vou mudar? Para se tornar melhor. Porque se você não mudar, você não se torna melhor. E se você não se tornar melhor, você não vai continuar no mesmo lugar. Você vai declinar. Porque enquanto você está nesse lugar, tem várias outras pessoas ocupando outros. E aí você não fica, a gente nunca fica no mesmo lugar. Se a gente não inova, a gente vai perdendo a nossa posição no mercado. Estruturação da prática clínica. Então, eu não sei, não conheço a maioria de vocês que estão aqui hoje, mas, por exemplo, a gente tem todo um programa de estruturação da prática clínica. No primeiro contato com o paciente, o que é que você faz, o que é que você fala. Depois do primeiro contato, se o paciente agenda, o que é que você passa para ele, o que é que você entrega para ele. Como que você apresenta antes do seu atendimento acontecer, como vai ser o seu atendimento com o paciente, porque isso gera segurança para essa pessoa que vai chegar no seu consultório, ela já chega tendo previsibilidade. Ela não vai chegar lá de surpresa, como se fosse uma coisa que, nossa, caí aqui de paraquedas e só agora eu vou entender como é a experiência no atendimento com essa profissional. Isso não, gerar essa imprevisibilidade não é bom para a qualidade da relação. A gente gosta de previsibilidade, a gente gosta de saber. Eu gosto de saber que eu vou chegar no consultório, o que, que eu vou encontrar, como eu vou ser recebida, como é o ambiente. Então, toda essa estruturação de como a sua prática clínica tem que acontecer, a gente vai consolidando de acordo com as necessidades de cada área e respeitando o perfil de cada profissional, porque é muito importante que a tua individualidade, enquanto profissional, ela apareça dentro dessa estruturação. Como você é, como você gosta de tratar as pessoas, como você gosta de falar, como você gosta de receber, tudo isso tem que ser respeitado e ser estruturado. Mas tem que ter estrutura, porque senão você vai receber o paciente A de um jeito e vai ser simpática e acolhedora com ele, mas com o B você não vai muito com a cara e aí você recebe de outro. Isso não é estrutura de prática clínica. Porque dentro do seu modelo de atendimento, todas as pessoas devem ter acesso à mesma experiência. E se você entender que não vale a pena você atender uma determinada pessoa, você encerra o vínculo, transfere, encaminha. Mas não fica tratando diferente, porque isso vai repercutir na imagem de como é o seu atendimento. Posicionamento, como eu já falei, todas as suas decisões e tudo que você faz enquanto profissional te posiciona. Tudo que você compra, tudo que você usa, tudo que você investe, tudo que você estuda, tudo, todas as suas ações, desde os seus hobbies, os seus interesses, as suas relações, os ambientes que você frequenta, tudo te posiciona. Porque posicionamento tem a ver com a tua composição enquanto pessoa. Não é uma mentira, não é montar um personagem, não é nada disso. É literalmente se apropriar de quem você é, do que faz sentido dentro dessa composição de quem você é, levar para o teu modelo de atuação profissional.
E aí, tudo que você faz, todas as decisões, enfim, tudo isso vai estar o tempo todo. É uma constante construção. Você nunca para, porque enquanto você está vivo, você está se posicionando, você está decidindo. Então, essa composição ela é constantemente atualizada. Cuidar da experiência do cliente com excelência e qualidade sempre. Não adianta você estar atendendo demandas que você não gosta, que você não se sente bem, que você sente que você não entrega o seu melhor para aquele tipo de caso. Porque você tem que ter visão a médio e longo prazo. Você está hoje fazendo um atendimento sem se sentir que você está entregando o seu melhor, essa pessoa também vai sentir que ela não está recebendo o melhor. E isso está construindo a experiência do seu cliente. E esse cliente ele vai falar para outro, que vai falar para outro, e esse ciclo ele vai sendo ampliado. Então, quanto mais você cuida desse lado, consequentemente, a gente vai estar pensando todos esses eixos para estruturar um modelo de carreira organizado que possa crescer com liberdade e qualidade. Então, esses são os pilares estruturantes da nossa experiência dentro da mentoria Voares e, consequentemente, assim, a gente consegue trilhar a jornada de desenvolvimento profissional de acordo com aquela estrutura de como pensamos o nosso método de construção de carreira, de acordo com aquela estrutura de base, pilares e cobertura. Faz sentido para vocês essa experiência? Mas ainda vou trazer aqui um pouquinho como é essa experiência de um jeito mais próximo, né? Mas o que acontece? Como é internamente? Primeiro, a gente é muito fundamentado em um ambiente encorajador. Não é não sentir medo, mas é ser um ambiente que acolhe os seus medos, as suas indecisões e consegue te encorajar, te impulsionar, te estimular para, de fato, sentir que você pode muito mais, porque você não está sozinha ou sozinho. Então, essa sintonia do grupo, tendo clareza do seu propósito, tendo uma visão mais ousada e estratégica enquanto grupo, tendo trocas sendo compartilhadas, recebendo suporte constante e vivendo essa conexão de um jeito fortalecedor, amplia a sua visão para que você sinta esse ambiente com todos os diferenciais que ele te proporciona. Além disso, a gente visa o desenvolvimento de profissionais referências, ou seja, você vai se tornar sempre uma profissional que sabe defender muito bem os seus valores, o que você acredita, tendo uma estruturação de posicionamento coerente com os seus valores, desenvolvendo um conhecimento como especialista, conseguindo ter uma precificação justa de acordo com o seu nível de crescimento e de investimento profissional, porque preço não é uma decisão aleatória. Ah, porque na minha cidade todo mundo cobra X, eu tenho que cobrar também. Não. Você é igual a todos os profissionais da sua cidade, você fez exatamente os mesmos investimentos que eles fizeram, você tem o mesmo ambiente de atendimento que eles têm, então precificação é uma decisão que precisa ser avaliada de acordo com a individualidade do percurso de cada profissional. Não é a sua cidade que determina quanto tem que ser o valor do seu atendimento. Porque dentro da sua cidade existem inúmeros profissionais com jornadas totalmente diferentes. Então, a gente tem que quebrar essa ideia de que eu tenho que cobrar o que todo mundo está cobrando. Você não é igual a todo mundo. E se você entra nessa lógica, estou falando isso porque isso é o que eu escuto, tá? Escuto as minhas mentoradas chegando com esse tipo de fala. Ah, disseram que eu tenho que cobrar X porque aqui todo mundo cobra X. Mas aí, como eu vou atender online, então aqui na minha cidade eu vou cobrar A e no online eu vou cobrar 2 As porque eu estou online. Não concordo. Seu valor tem que ser o mesmo no presencial na sua cidade e no online. Porque você é a mesma profissional e você tem que se posicionar na sua cidade
como a profissional que você é, e não como a profissional que eles enxergam em você. E quando você permite que eles definam o seu valor, você está concordando com eles que você é exatamente igual a todos os profissionais que cobram esse valor. Então, estruturação de entrega de serviços e de atendimento de acordo com o seu plano enquanto profissional referência. Assim, com isso tudo acontecendo na sua experiência, você consegue ter um modelo de carreira próspero, com liberdade, com qualidade, porque você está desenvolvendo novas habilidades que vão te permitir seguir crescendo. Você vai ter clareza sobre o seu propósito. A gente começa muito estimulando essa clareza de propósito. Porque quando você tem clareza do seu propósito, o seu engajamento é diferente, o seu compromisso é diferente, o quanto você vai sentir desejo por investir nessas novas ações vai ser diferente. Se você está vivendo uma carreira por obrigação, só para pagar suas contas, e não existe propósito maior do que pagar suas contas, você não vai querer investir. Você vai só querer fazer o básico, porque você está só lutando pela sobrevivência. Implementação de novos projetos profissionais. Esse é o nosso grande objetivo dentro da mentoria. Fazer com que cada profissional tenha um projeto que faça você se sentir único naquilo que você está vivendo. Só você tem esse projeto, só você sabe por que que esse é o seu projeto, por que que faz tanto sentido você defender esse projeto e viver a implementação desse projeto na sua jornada de desenvolvimento profissional. E esse projeto, ele precisa se relacionar diretamente com o tipo de transformação que você quer ver acontecendo na vida do seu cliente. Então, eu sempre digo, dentro da mentoria, que pensa o que você faria mesmo que você tivesse e pudesse fazer de graça. Porque aí a ideia do poder fazer de graça é porque não é sustentável. Uma carreira em que você está o tempo todo atuando de graça, hoje eu estou aqui atuando gratuitamente, não cobrei nada para vocês estarem aqui comigo nesse encontro. Mas por quê? Porque eu tenho outros serviços acontecendo que me proporcionam a possibilidade de fazer esses serviços de forma gratuita. Ou seja, tem outros serviços sendo vendidos para que esse seja patrocinado pela mentoria Voares e eu possa fazer esse encontro sem precisar cobrar nada. Mas a gente não pode o tempo inteiro atuar apenas gratuitamente. Afinal, a nossa vida tem um custo e esse custo é alto e é justo que a gente receba por aquilo que a gente investe para estar desenvolvendo enquanto profissional. Então, essa transformação na vida do seu cliente, ela vai acontecer porque você decidiu viver a implementação desse projeto na sua jornada e você construiu um caminho para que esse cliente chegue até você, conheça esse seu serviço, esse seu produto e consiga viver essa experiência transformadora com você. Isso tudo acontecendo, você consegue desenvolver uma jornada que vai ser valorizada, que vai ter reconhecimento e que vai te proporcionar um modelo de carreira com liberdade, porque você sabe que você pode viver essa implementação, essa expansão na tua jornada profissional, sem depender apenas do 1 a 1 de cada atendimento, sem ter que sempre estar refém de comprometer toda a sua agenda com os atendimentos individuais. Então, quanto mais você conseguir ter esse planejamento, essa organização no seu desenvolvimento profissional, sempre pensando que esse plano de carreira, como eu disse lá no início, ele não pode ser um plano automático ou pensado assim, por obrigação. Obrigatoriamente, eu tenho que atender esse público. Não. Esse plano ele precisa ser estruturado, levando em consideração o seu autoconhecimento, quem você é, o que você valoriza, qual é o teu propósito enquanto profissional. Porque quanto mais esse plano for estruturado por autoconhecimento, mais clareza você vai ter
e direcionamento para conseguir desenvolver esse compromisso com a execução. Porque aí a gente entra em um ponto que não adianta eu saber o que eu tenho que fazer, o que eu quero desenvolver, se eu não conseguir sustentar o compromisso com a execução. E o que me faz conseguir sustentar o compromisso com a execução é o quanto esse plano de carreira, ele realmente representa um propósito na minha vida. É o quanto eu entendo que eu estou fazendo algo que me representa, que está totalmente ancorado em autoconhecimento. Eu não estou fazendo por obrigação. Ninguém me disse que eu deveria estar aqui hoje com vocês, conversando com vocês sobre tudo isso, sobre desenvolvimento de carreira. Ninguém me obriga a estar aqui. Isso tudo tem a ver com uma decisão que eu entendi que faria sentido na minha carreira. E é exatamente assim que estruturamos o método Voares de implementação de desenvolvimento de carreira, para que você consiga ter resultados mais eficientes, sem se sobrecarregar de insatisfações profissionais, conseguindo desenvolver uma rentabilidade mais satisfatória, com menos sobrecarga de trabalho, sem viver refém dos vínculos que te sobrecarregam, te deixam insatisfeita, infeliz com a profissão, a ponto que tem gente que começa a pensar que escolheu a profissão errada, que deveria mudar de profissão, que deveria mudar de área, por quê? Porque está vivendo nas condições erradas e muitas vezes não consegue alterar essas condições. E como estão os nossos programas de mentoria hoje? Se você está vivendo em algum momento algum tipo de necessidade, busca por desenvolver algo novo na sua jornada profissional, nós temos 3 programas de mentorias atualmente que foram desenvolvidos de acordo com o método Voares de desenvolvimento que eu já apresentei para vocês. Isso tudo de acordo com esses 11 anos de percurso que eu tenho, sendo psicóloga clínica e atendendo profissionais que vivenciam dificuldades para elaborar, para tomar decisões e para desenvolver os seus projetos profissionais, tudo isso foi sendo desenhado e ganhando essa clareza, inclusive dentro do meu público de atendimento na prática clínica, até que eu entendi que não era só a terapia que daria conta de guiar essa jornada de desenvolvimento profissional, que existia algo maior e que precisava de mais direcionamento, de mais estrutura, para que esse desenvolvimento profissional pudesse ser guiado por um plano mais estratégico e estruturado. E assim fomos chegando no desenvolvimento desse método, que proporciona hoje 3 programas de mentorias, porque cada programa tem um público específico. Nós temos a mentoria Várias Transições, que são para profissionais liberais que estão em busca de viver uma transição de carreira, seja sair de um vínculo, seja fazer uma transição dentro do seu próprio modelo de atendimento, como clínico, como profissional que está vivendo de clínica, mas que precisa fazer uma transição de público ou de área de atuação, ou seja, o profissional que ainda está em um outro vínculo e quer migrar para a clínica. Ou seja, está em transição, está em busca de uma transformação. Hoje, esse evento de hoje está sendo patrocinado pela mentoria Voares Clínica, que é a nossa nova criação Voares, que é exclusiva para profissionais da saúde que estão com a agenda cheia, sobrecarregada, e sentindo a necessidade de diversificar sua atuação para conseguir ganhar mais tempo com qualidade na sua jornada de atuação profissional, sem depender apenas da sobrecarga de atendimentos na agenda. Então, por isso que esse encontro hoje está sendo gratuito, porque é o nosso encontro oficial de lançamento dessa nova proposta Voares, que é a mentoria Voares Clínica. Então, vocês estão conhecendo isso tudo em primeira mão, nunca falei isso antes, estou falando pela primeira vez aqui com vocês e para vocês. Sintam-se muito especiais por estarem vivendo essa etapa aqui. E temos a mentoria Voares Business, que é para empresas, e aí é uma proposta totalmente individual,
E acontece com profissionais que já têm a própria empresa, que já desenvolveram a própria empresa e que querem desenvolver toda uma estruturação dentro da sua empresa, e a gente vai personalizando, porque é 100% individual, então a gente personaliza todo o plano de implementação. Tem empresa que há necessidade de implementação de cultura organizacional, de treinamento de equipe, ou de estruturação de processos para que essa empresa funcione com mais qualidade. Então, isso é muito variável e a gente consegue fazer implementações muito diferentes porque é 100% individual. As duas anteriores são propostas em grupo, como já vem acontecendo, inclusive eu tenho mentoradas aqui dessas propostas em grupo, e são, assim, incríveis acontecer em grupo, porque é um grupo que acaba sendo muito nutritivo de desenvolvimento, de inspiração. Enfim, assim, eu amo a proposta em grupo, porque é uma coisa muito rica, muito intensa, com muita conexão, então realmente é um cenário, assim, que vale muito a pena ser vivenciado. E quero também compartilhar com vocês um pouco mais o gostinho dessa experiência. A vibe Voares, ela é intensa, então, vocês estão conseguindo ouvir? Sintam-se muito bem-vindas. Eu já estava na clínica há um bom tempo, com estabilidade, com agenda cheia, mas eu tinha necessidade de criar novos serviços, de fazer um posicionamento digital que eu ainda não tinha e de poder também escalonar o meu faturamento. Então, foi por isso que eu procurei a mentoria da Íria. Eu cheguei para a primeira mentoria Voares com o objetivo de ter uma luz para onde é que eu iria, né? Eu queria mudar, mas eu não sabia como. E aí a Íria me conduziu nesse momento, nesse caminho. E aí eu fui para a segunda mentoria Voares, porque mesmo com a primeira que me encaminhou, na segunda eu ainda precisava de suporte para alcançar maiores voos. E com essa clareza no meu posicionamento, eu já percebo que as redes sociais se tornaram uma fonte de captação de novos pacientes. Se você, assim como eu, é um profissional da área de saúde e está sentindo que está com a agenda sobrecarregada, que não tem tempo para viver o suficiente além da sua profissão, fala com a Íria da Mentoria Voares, porque ela vai te ajudar a traçar um plano de carreira ideal do jeito que você merece. Que lindas! Nada melhor do que a gente entregar os nossos projetos e assim a gente conseguir visualizar exatamente como é que essa experiência chega na vida de outras pessoas, né? Eu sou sempre muito grata por ver profissionais incríveis vivendo as suas transformações, tendo os seus voos de crescimento sendo implementados, executados, que é a melhor sensação que existe. E elas estão aqui, inclusive, né? Então, a gente sabe o quanto essa experiência, ela faz sentido e ela é real. E pensando nisso, eu decidi também compartilhar esse convite com vocês. Então, agora, todas vocês que estão aqui estarão recebendo uma condição super especial para terem a oportunidade de conhecer de forma mais próxima como essa experiência pode te ajudar. Se essa experiência realmente puder te ajudar, se realmente fizer sentido para os seus objetivos profissionais, você vai conseguir conhecer de um jeito mais próximo como os programas de mentorias que temos hoje dentro da Voares, qual deles realmente mais vai poder te ajudar. Então, como temos 3 programas, você vai estar recebendo agora esse formulário. Quem fizer a aplicação, que é responder o formulário agora, enquanto o nosso encontro estiver aqui aberto, você vai ganhar uma sessão de planejamento de carreira. Essa sessão, ela é uma sessão que eu não faço gratuitamente, ela tem um valor, que é um valor de sessão individual de R$300, mas apenas por estar sendo aniversário da Voares, e estamos hoje como o último evento de celebração de aniversário,
essa sessão, que ela tem um valor de R$ 300, quem responder agora o formulário vai ganhar essa sessão comigo, de planejamento de carreira. E aí a gente faz o seu planejamento e, se fizer sentido para você algum dos programas de mentoria, você é livre para decidir, para escolher qual programa mais faz sentido para o seu momento atual, para o percurso que você quer trilhar na sua jornada profissional. Então, vocês vão estar recebendo, minha equipe está atenta, enviará agora, já deve ter enviado para vocês esse formulário. Aproveitem, porque esse bônus, ele só vai ser válido para quem responder agora. Porque depois volta à condição normal, que é a sessão de planejamento de carreira, é uma sessão única e que a gente faz de forma paga, e que depois da sessão de planejamento de carreira, se você quiser dar um novo passo na sua carreira, quando você paga pela sessão, ela entra como um cashback dentro da mentoria, que aí você paga para ter a sessão, e se você decidir depois da sessão contratar a mentoria, você ganha o cashback que você pagou como valor de sessão de planejamento de carreira. Então, só hoje, só agora, e só para vocês que estão aqui até quase 22 horas comigo, estaremos até as 22 horas esperando e contando quem respondeu o formulário. Quem já respondeu, coloca um joinha aqui, só para eu saber. Só para a gente saber quem vai garantir. Então, vocês vão estar recebendo, já receberam, então respondam. É uma oportunidade para você conhecer de um jeito mais próximo qual programa de mentoria mais vai poder te ajudar no seu momento atual. Wesley respondendo. Marina. Você quer falar, Marina? Já respondeu. Muito bem. Então, dúvidas, questões? Temos 5 minutos para perguntas, dúvidas. Como foi? Depoimentos? Como foi esse encontro para você hoje? Me contem. Temos 5 minutinhos, hein? Estamos com tempo hábil para participações. Quem gostaria de compartilhar como foi? Pode ser em uma palavra, um comentário, como foi esse encontro? O que você aprendeu, o que mudou na sua visão de desenvolvimento de carreira, como profissional que vive de clinical, que deseja seguir vivendo de clinical? Estou olhando aqui o chat, hein? Vocês podem colocar aqui também. Quem gostaria de falar? Cadê as minhas mentoradas? Aqui! Ei, eu tô aqui, eu tô apressando o Wesley para ir concluir logo o formulário. Meu Deus, meu Deus. Ó, isso que é uma sócia, viu? Que deseja o que é bom. Não, gente, ele não tem uma sócia, não. Ele tem Mãe. Ele tem uma mãe, ele disse que tem uma mãe. Cuida, Wesley. Olha aí a Thaís, ó. Olha aí, tudo no mesmo time. Então, gente, eu vi. Cadê a Gleice? A Gleice não tá aqui, né? Não. Antes de ser Voares, eu só vi era a Gleice nesse Instagram. Ai, não sei o que, Voares, e aí a mentoria Voares, estou implementando isso e aquilo. E hoje eu estou aqui, ó, tranquilíssima, vendo a Irem falar da mentoria Voares, sabendo que eu estou dentro da Voares, desenvolvendo meu posicionamento, desenvolvendo meu projeto, né? E tipo assim, ai, como é bom saber que eu já fiz assim uma boa parte de todo esse processo, que eu estou muito bem acompanhada. Temos ainda um caminho a seguir? Temos, né? Porque como eu falei, as coisas boas assim não chovem, né? Não caem de mão beijada nas nossas mãos. Mas assim, é muito gostoso, sabe, Iria, ver o quanto que a gente já conseguiu andar, o quanto que eu já consegui andar, mudar a minha mentalidade, principalmente
estava até comentando com Wesley, sobre o meu perfeccionismo. Porque às vezes eu deixava de aparecer ou fazer uma simples postagem educativa que ia me gerar assim, muita conexão na minha rede social, porque não estava do jeito ideal que eu imaginava. E aí a primeira coisa uma das coisas, né, que a Ira falava, sempre falou na mentoria, que me chamou muita atenção, foi: não espere o momento ideal, faça. E eu, tá bom, vou fazer. E aí eu fui fazendo, criando constância, me movimentando, né? Porque uma das coisas que eu aprendi com ela também é que sem ação não há transformação. E se eu for esperar o momento ideal, gente, para que eu apareça na minha rede social, para gerar conexão com a minha persona, com o meu público, eu nunca vou fazer isso. E aí a gente, de fato, vivencia isso na prática, né? E, assim, eu tenho certeza que a fala da Tamires traz muito isso, que se relaciona muito isso com o que a Viviane está falando aqui, e é o quanto que o ambiente que você está, ele influencia diretamente no nosso desenvolvimento. Então, para mim, assim, a proposta em grupo, ela é tão importante, porque, inclusive, eu sempre fomento muito a ideia de que sejamos profissionais que inspiram, que apoiam e que genuinamente colaboram para o desenvolvimento do outro. Então, cada vez que a gente tem essas trocas, que a gente tem esses encontros, a gente está colaborando com o desenvolvimento de outros profissionais. E isso é a melhor coisa que a gente pode fazer. Não tem dinheiro que pague, assim, como você consegue impactar com a tua experiência o desenvolvimento de uma outra jornada, porque você está se permitindo viver essa conexão. E isso a gente só consegue em grupo, né? Porque, de fato, a gente precisa dessas relações unidas e coerentes com o mesmo sentido de vivência e de experiência para acontecer. Como a gente viu no nosso último final de semana, foi intenso justamente por termos esse nível de conexão, né? Esse nível de engajamento, de entrega e de sintonia. Então, todos os dias, cada um de nós aqui constrói sua marca, deixa uma impressão nessa construção. E estamos sempre abrindo um novo capítulo na sua história e juntos conseguimos erguer uma estrutura sólida que sustenta resultados com propósito, com qualidade e com satisfação. E eu entendo que esse é o propósito da Mentoria Vários existir. Existem 3 programas porque temos perfis diferentes de profissional em acompanhamento atualmente, então é interessante que cada profissional esteja dentro do programa que está de acordo com o seu perfil, com o seu momento, para que cada um consiga voar corajosamente, cada vez mais alto, com sentido, e construindo um modelo de carreira que realmente represente. Então, aguardo quem respondeu o formulário para estar comigo na sessão de planejamento, e aí depois da sessão de planejamento, você pode conhecer e entender qual vai ser o melhor programa para o seu momento atual. Então, muito obrigada pela participação, pela presença de vocês aqui. Estamos encerrando pontualmente no nosso horário. Obrigada, Viviane, que bom que foi essa experiência para você. E que possamos sim, como você disse, né, que possamos sim viver bem da psicologia, isso é muito possível, a gente existe para provar que isso é possível e que possamos cada vez mais levar mais profissionais para esse lugar também, com qualidade e satisfação na experiência. Muito obrigada, Thaís, Tainá. Então, vamos encerrando, vou responder a todos que preencheram o formulário de aplicação, e a equipe entrará em contato individualmente com quem respondeu para ser feito o agendamento e vamos nos falando no decorrer da semana. Então, boa noite, muito obrigada e até o nosso próximo encontro.